Bom, algumas considerações. Wellington, com sua causa, a sua luta, põe o pensamento em ação, e a ação dá corpo e vida às palavras. E nos faz essa pergunta: a quem cabe fazer a diferenciação de um papel homossexual, heterossexual? E levanta a possibilidade da escola como uma das possibilidades. Querido, eu, de minha parte, diante da minha fala e diante do espaço de consultório, onde eu não antecipo o óbvio de ser homem ou mulher como sendo uma questão, porque de repente a subjetividade do outro nem sequer a última questão que ele me traz talvez nada tenha de sexual, apesar de ter um aspecto sexual. Então só o fato de querer fazer a diferenciação no aspecto sexual é imputar-lhe uma diferença que talvez não lhe caiba. É como falar o negro. Como definir o negro? Por ele? Para ele? Penso que talvez, neste ponto, não seja a escola ou a institucionalização do papel, mas a destituição da necessidade de ter que apresentar um papel e retornar a cada um o direito da autodefinição. Nesse sentido, apesar de alguém ser, por exemplo, homossexual, isso pode lhe ser tão irrelevante quanto o seu aspecto profissional, moral, familiar. Então não posso, em nome da liberdade dos conceitos, querer tabular e diferenciar. Diferenciar pode ser sim renomear as escravidões dos gêneros. E aí, ao defender a homossexualidade, eu estaria indo contra ela. Bom, é uma opinião. Eu não sei, Sandro, se eu entendi a sua questão, perdão. Mas quando pergunta de onde vem a homossexualidade, o que a faz despertar, eu acho que seria necessário uma resposta para cada 7 bilhões de pessoas. E reiteradamente, outras respostas para cada uma delas, de novo e de novo, mas não outra vez. Outra vez é a repetição, é o padrão, é usar o mesmo e esquecer que cada um de nós se repete e se reinaugura. Então eu prefiro só fazer essa pergunta quando ela surgir do outro ao meu pedido de esclarecimento. Porque colocar a pergunta é obrigar o pensamento a se pôr a resposta. E muitas questões não devem ser respondidas porque a pergunta foi mal elaborada. Acho que a melhor resposta advém quando a pergunta é autêntica. E quase nunca são. Porque nós não somos autênticos. Nós somos tão superficiais que nos pomos a responder uma questão fazendo-a para nós e sobretudo para os outros, é sobretudo matar o outro. Imagina se eu chego ao querido Paulo e antes de ouvir dele, pela escuta, saber quem ele é, eu já digo: você é isto ou aquilo? Ora, a liberdade não está na alternativa de escolhas, mas antes e sobretudo a recolocação da pergunta, pois de que vale uma resposta se a pergunta foi mal elaborada? Viviane Medeiros, jornalista, a sua questão bastante pertinente, que se materializa assim como a querida Mariolina, na questão do banheiro. E de fato, se em casa nós não temos um banheiro separado para os gêneros, por que o faríamos fora de casa? A palavra casa em gregos, ethos, significa ética. É verdade.
Na esfera pública não temos ética. Falta-nos a própria casa pública. E nós estamos, sim, corpos abrigados e almas desabrigadas. Não há uma casa, talvez não haja mesmo o espaço da família, porque a familiarização é a colocação do mesmo como o meu incluso, e o fora da família, o estranho, o perverso, o inimigo. A própria ideia de que nós agendamos, de que esta pessoa me é familiar, como sendo um aditivo positivo e pertinente, se tornou na modernidade, para autores como Hannah Arendt, ou Francisco Ortega, ou Michel Foucault, se tornou um desserviço e uma maldição à esfera pública. Pois dizer àquela pessoa que me é diferente, pelo fato de ser diferente e não ser familiar, é excluí-la. Então, ou nós redefinimos família, ou nós precisamos acabar com essa falsa e perigosa ideia de que a família é o centro da sociedade. Se for o centro, meu Deus, o resultado é uma vida de exclusão. Mas então o que fazer com o espaço do banheiro? Eu me lembrei do que nós fazemos com os elevadores. Talvez a questão seja assim de gênero, mas eu acho que, pelo menos no Brasil, grandemente tem sido social e econômica. O que equivale a dizer que o elevador, quando temos o elevador de serviço e o elevador social, não raramente foi a diferenciação econômica dos que têm propriedade e que estão desabrigados da propriedade da família. Mas olha, que me parece que a necessidade de cada um de nós, na pluralidade, fez acabar com o que foi a pretensão de um elevador para os proprietários e outro para os empregados. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho hoje que o espaço do elevador de serviço não é mais visto como o espaço dos empregados. Vejo patrões e empregados todos habitando o elevador social e o de serviço, e é isso o que nos colocou na casa grande esse grande antropólogo Gilberto Freire, essa nossa diferenciação da senzala e do outro. E o espaço do hétero, seja do homem ou da mulher, em princípio, a criação de um outro espaço para o homossexual, provavelmente, é a minha opinião, talvez seja de fato outro espaço de classificação, regularização, o que impede o convívio com as diferenças. Se formos criar um espaço que permita a inclusão, não no sentido de uma linha limítrofe que separa os de fora ou os de dentro, mas a destituição da linha da separatividade. Pensaríamos, creio que, em um banheiro aberto a. Então teríamos o privado feminino, o privado masculino e o público como espaço do encontro e da diversidade, e não exclusivamente o do homossexual. Mas isso também vale, como nós vimos, a destituição das roupas masculinas, dos penteados femininos ou masculinos. Penso que estas questões estão acabando ou se destituindo. E as limitações claras do que é escola, do que é o manicômio, estão também perdendo as barreiras de visibilidade. Nos banheiros, nas boates, nas nossas casas. E se você achar que pode manter essa linha rigorosa, talvez apenas esteja cego, porque a contragosto a diversidade se multiplica. Graças a Deus. Bom, só complementando aqui as sábias palavras do professor Will, e se posicionou muito bem. Wellington, eu vou tentar aqui, pelo menos, me colocar a caminho dessas indagações que você propôs. Eu penso que essa é uma questão, inclusive, educacional e pedagógica, quando você
faz essa pergunta, cabe a quem fazer essa diferenciação, cabe a quem julgar. Por isso que talvez, eu pensando na tradição, Kant, não sei até que ponto ele poderia nos dar possibilidades para pensarmos isso, né? O tribunal kantiano, a faculdade de julgar, eu não sei até que ponto daríamos para pensar a partir daí, por exemplo. Mas é uma questão, inclusive, educacional, né? Porque a escola também, ela te vigia, ela te pune, ela te direciona, ela exclui, ela é o lugar do comportamento, você tem que sentar aqui, você não pode sentar ali, esse é o espaço que você deve ocupar. E então a escola é um dos espaços homofóbicos por excelência, né? Então eu penso que a política de formação de professores, eu não abro mão dessas questões de gênero e a educação, acho que tem uma atitude aí que é extremamente pedagógica, né? Eu lembro que o próprio jovem Nietzsche, preocupado com os estabelecimentos de ensino, e ao falar para os alemães, ele parece falar para uma sensibilidade pedagógica bem de nosso tempo, que é da urgência de formação de professores, que nós devemos começar a educar a nós mesmos, contra nós mesmos e contra toda a cultura que nos foi inculcada. Então, assim, é assim que a gente deve começar a pensar, a partir de nós, a partir daquilo que nos inquieta, e sermos capazes de começarmos a desconstruir essas verdades, e isso que está pronto pela própria representação, né? Então eu penso que não cabe a norma a uma lei. Por isso pensar, eu não digo homossexualidade, mas pensar diferença, não tem como pensar sem pensar essa questão da identidade, né? Não tem como pensar homossexualidade ou diferença sem pensar nessa política de acolhida ao outro, né? Quando Andrew Furmantelli convida Derrida a falar da hospitalidade, ele diz: todo ato de hospitalidade é um ato poético, é um ato de acolher o outro, de dar ao outro uma certa guarida, uma certa morada. Daí a casa, o ethos, a alteridade. Então são pensadores que a gente desafia a todo instante para pensarmos essas inquietudes e essas turbulências da pós-modernidade, que tudo se desloca, a noção de gênero, de sexualidade, de identidade, tudo começa a ferver e a gente fica lançando todo tempo a esses múltiplos desafios do pensamento, né? Então, o Sandro chamou essa coisa de... Eu entendi que você falou, não sei se eu vou dar conta de responder sua inquietação, essa coisa da coragem, né? Você falou assim, é a coragem para se mostrar. Eu entendi isso, que foi como que será um fio condutor daquilo que eu vou te devolver agora, né? Eu penso que o processo de ensino-aprendizagem se dá dessa forma, por desertos. Alguém lança uma flecha no espaço, o outro pega e devolve de uma outra forma. Eu lembro que Guimarães Rosa disse: carece, seu moço, carece de ter muita coragem, mas carece de ter coragem para de fato mostrar aquilo que se é. Eu tive um orientando que subiu no salto e fez bafão no dia da defesa do TCC dele. Ele fez sobre poética devassa e trabalhou a partir do Silvério Trevisan, Devassos no Paraíso. Ele foi de saia apresentar o TCC e ele foi apontado. Entende? Engraçado que o Caetano Veloso faz um show aqui, vem de saia, ninguém aponta, é exótico, é bonito. Mas como ele é homossexual, no estabelecimento de ensino, no tribunal da razão, que é muito sério, que é cheio de estigma e tudo mais, meu aluno foi apontado, né? E foi alvo de chacota porque ele foi apresentar um TCC de saia. E o espaço do TCC, que é uma defesa muito fria, como a própria universidade, muito séria, tem aquele que te separa, aquele que questiona, aquele que te desafia, e você tem que ser colocado à prova a todo instante pelo outro. Quando o outro vem revelando sua subjetividade, mostrando a que veio, o que ele de fato é, pelo que é, aí ele é condenado, né? Então é preciso coragem para aprender a conviver com a diferença, com a multiplicidade. Um dia desses eu estava na boate na Diesel de Brasília e vi um cadeirante dançando na pista, e num primeiro momento eu parei, observei aquela cena e pensei: poxa, esse é um cadeirante, é uma condição humana,
ele é homossexual, ele também faz uso dos prazeres, porque um cadeirante também transa, beija, ele excita e é excitado, né? E, enfim, e naquele espaço eu observava, né? Eu pensei, poxa, num espaço como esse, o próprio ambiente gay acaba tendo uma certa heteronormatividade, né? Até mesmo porque tem os gays, a tribalização do mundo, uma Vissoli chama de tempo das tribos. Tem a tribo dos punks, tem a tribo das travestis, tem a tribo ali das Barbies, né? Que são os gays fortinhos, que não se juntam com as pintosas, porque esses não são os maus vistos. Daí a questão, desde os gregos da pederastia, a questão do erasta e do erômeno, não podia vacilar. Então, quer dizer, existia aquela fronteira. Então, existe um espaço, até entre os gays, na tribo gay, existe uma norma que não é culpa deles, é culpa porque são gays, mas são homens. Mas eles também já têm uma heteronormatividade, um ethos, uma concepção de corpo, uma visão de mundo, entende? Então, eles não se juntam aos mais efeminados, digamos assim. Então, até entre os gays existe esse ranço heteronormativo, entende? Então eu fiquei observando, poxa, naquele espaço onde eu procuro me reconhecer nesse outro, ele sentia dificuldade, até mesmo porque é o espaço da aparência, é o espaço onde eu me mostro enquanto corpo, é o espaço em que eu me mostro enquanto belo, né? Já era uma questão que já se atravessava desde o banquete de Platão, né? A busca da beleza, a busca da perfeição dos corpos, onde os gays que são Barbies, que vão para a boate, tiram a camisa, eles não sentem um certo tipo de desconforto com as pintosas, entende? Porque essas são as depravadas, as que são mal vistas, que tem inclusive no mundo heterossexual, né? Algumas mulheres que, por exemplo, não se aproximam de algumas que são dadas demais, ou que estão em cima de outros homens, né? Porque não, ela fica mal falada. Então eu fiquei observando aquela cena e percebendo como esses espaços são construídos a partir dessas corporalidades ou corporeidades, né? Da diferença. E penso, inclusive, essa coisa do espaço, talvez a própria geografia, o próprio espaço é pensado de uma forma heteronormativa, se a gente pensar bem, né? E talvez essas questões devem surgir sim, para que a gente possa repensar, deslocar, inclusive a nossa geografia, a nossa visão de mundo, de espaço, apesar de ter um aspecto sexual. Então só o fato de querer fazer a diferenciação no aspecto sexual é imputar-lhe uma diferença que talvez não lhe caiba. É como falar o negro. Como definir o negro? Por ele, para ele, palavras. E nos faz essa pergunta: a quem cabe fazer a diferenciação de um papel homossexual, heterossexual? E levanta a possibilidade da escola como uma das possibilidades. Querido, eu, de minha parte, penso que talvez, neste ponto, não seja a escola ou a institucionalização do papel, mas a destituição da necessidade de ter que apresentar um papel e retornar a cada um o direito da autodefinição. Bom, algumas considerações. Wellington, com sua causa, a sua luta, põe o pensamento em ação, e a ação dá corpo e vida diante da minha fala e diante do espaço de consultório, onde eu não antecipo o óbvio de ser homem ou mulher como sendo uma questão, porque de repente a subjetividade do outro nem sequer, a última questão que ele me traz, talvez nada tenha de sexual